Será que eu sou um homem melhor por ter um melhor carro, ou ter mais dinheiro, ter mais força, um título melhor que outros? Por que nunca se satisfaz o homem de dinheiro e de poder? Como se pode alcançar uma identidade saudável? Nossa identidade é um tema de destaque na sociedade contemporânea. A identidade pode ser definida como o conjunto de traços ou características de uma pessoa que permite a distinção de outras em um conjunto. É incrível como o ser humano está focado em sua formação, em sua preparação intelectual ou no desenvolvimento de suas habilidades para obter um melhor reconhecimento ou uma identidade superior aos demais. Por um lado, vivemos em uma competição constante na área do trabalho, que é a principal identidade de um homem, seu trabalho. E não é que seja ruim que queiramos nos superar e alcançar uma melhor preparação, mas muitas vezes esquecemos ou perdemos de vista o propósito da existência, que é servir ao próximo e servir a Deus. O grande desafio dessa competição constante é que nos concentremos em nós mesmos, buscando apenas admiração e elogio, tornando-nos assim, de alguma maneira, em pequenos deuses. No local do trabalho, perde-se o trabalho unidos em grupo e apoio mútuo, por ter se tornado em uma competição de quem consegue subir posição antes que o outro. Se busca uma maneira de prejudicar o companheiro para conseguir superar em influência para com seu chefe e assim alcançar uma melhora em seu trabalho. Não se trabalha com vista ao serviço e o sustento da sua família, mas para melhorar sua identidade, para obter o dinheiro que necessitas, para comprar coisas que acredita melhorar sua imagem aos olhos dos outros. Quantos gastam em um carro que na verdade não precisam e só fazem para mostrar o que têm? Ou quantos se tornam escravos do trabalho porque querem ter mais e ainda mais do que necessário para viver? Se o dinheiro fosse a base da felicidade, todos os homens seriam felizes, e isso não tem sido assim. Pelo contrário, o amor ao dinheiro é raiz de muitos males. O amor ao dinheiro nunca acaba. Os ricos continuam em sua competição para ser o mais rico, insaciável por mais dinheiro. Outro aspecto da identidade do homem, em certa idade, é seu corpo. Não vai à academia para manter seu corpo saudável, mas para mostrar seu poder e assim acreditar ser melhor. Conheci casos de jovens que têm até afetado seu corpo pelo excesso de exercício na busca dessa falsa identidade. E não é que seja ruim que queiramos nos superar e alcançar uma melhor preparação, mas muitas vezes esquecemos e perdemos o que é importante, nosso relacionamento com Deus e o plano que Ele tem para cada um dos seus filhos. Na Bíblia temos um exemplo muito conhecido, Moisés, filho de Hebreus, resgatado e criado em toda a ciência e estratégias de guerra egípcia. Poderíamos pensar que seria um excelente libertador, que ele poderia ter dado um golpe de estado conhecendo de dentro todas as estratégias militares e o poder. Poderia ter preparado uma rebelião e ter liderado a independência e libertação do seu povo, mas não. Tudo isso, todo esse conhecimento o afastou de sua identidade com Deus. E perdeu sua identidade e foi necessário que fosse para o deserto por 40 anos, para desaprender toda a sua formação egípcia e aprender a depender de Deus, a confiar em Deus. Não em suas forças, mas no poder de Deus. E levou a cabo a libertação do seu povo, mas milagrosamente, exaltando o poder de Deus
e mostrando a todas as nações que o Deus de Israel era superior a todos os outros deuses. Um homem que não conhece sua identidade em Cristo é como uma folha soprada pelo vento, influenciada por qualquer corrente de pensamento ou cultura popular. Essa falta de identidade pode levar à insegurança, ao pecado e finalmente à separação de Deus. Devemos ter consciência que somos, como diz a Bíblia, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas quem não tem uma conexão viva com Deus, perderão sua identidade e propósito e se deslizarão mais e mais para o lado equivocado. Quando o enganador começa seu trabalho de sedução, encontra com frequência disparidade de gostos e hábitos, mas fazendo grandes alardes de piedade, conquista a confiança e quando faz, seu astuto poder enganador se exerce da sua maneira para realizar seus planos. Ao se associar com esses elementos perigosos, se perde a identidade e se transforma na sombra de seu sedutor. Uma vez que a terra foi criada, com sua abundante vida vegetal e animal, foi introduzido ao cenário o homem, que foi a coroa da criação, para quem a bela terra tinha sido preparada. A ele foi dado domínio sobre tudo o que seus olhos podiam olhar. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre toda a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou, disse Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. O homem deveria levar a imagem de Deus, tanto em semelhança exterior, como no caráter. Embora que unicamente Cristo seja a mesma imagem do Pai, segundo Hebreus 1:3, o homem foi criado à semelhança de Deus. Sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. Sua mente foi capaz de compreender as coisas divinas. Seus afetos eram puros. Seus apetites e razões estavam baixo o domínio da razão. Era santo e se sentia feliz de levar a imagem de Deus e de se manter em perfeita obediência à vontade do Pai. Para o crente, a fonte fundamental da identidade sempre foi e seguirá sendo Deus e Sua Palavra. Somos a obra-prima de Deus, criada à sua semelhança, o que implica que possuímos traços ou características semelhanças a nosso Criador. Essa é a base de nossa identidade. No entanto, a queda do homem tem distorcido essa imagem e semelhança de Deus em nós. O pecado escureceu nossa verdadeira identidade. Muitas vezes, buscamos nosso valor em conquistas, como já mencionamos, em aparências, em posições ou em aprovação social, mas a Bíblia nos adverte em 1 de João capítulo 2, versículo 16, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Grande conhecimento é o conhecimento de si mesmo. O conhecimento de si mesmo leva à humildade e a confiar em Deus, mas não substitui os esforços para uma melhoria de si mesmo. Aquele que conhece as suas próprias deficiências não poupa esforços para alcançar a excelência física e mental e moral. O quanto nos conhecemos e quanto valemos. Conhecer a si mesmo é um grande conhecimento. O verdadeiro conhecimento próprio leva a uma humildade que prepara o caminho para que o Senhor desenvolva a mente e a molde
e discipline o caráter. Mas devemos ter muito cuidado. Jeremias 17:9 nos diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Por nossa conta, não podemos nos conhecer completamente. Somente através de Deus e Sua Palavra podemos descobrir nossa verdadeira identidade e valor. Nosso valor é imenso aos olhos de Deus. Tanto é assim que enviou o seu único Filho para morrer por nós. Mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Disse o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Como filhos de Deus, é essencial que entendamos nossa verdadeira identidade em Cristo. Só então podemos viver a vida abundante e o propósito que Deus tem para nós. É nosso dever como família ajudar-nos mutuamente a descobrir e afirmar essa identidade em Cristo. O preço pago pela nossa redenção, o sacrifício infinito que fez nosso Pai Celestial ao entregar seu Filho para que morresse por nós, deve nos dar um conceito elevado do que podemos nos tornar a ser por intermédio de Cristo. Ao considerar o inspirado apóstolo João, a altura, a profundidade e a amplitude do amor do Pai pela raça que parecia, se enche de louvor e reverência, não podendo encontrar linguagem adequada com que se expressar a grandeza e ternura desse amor, e exorta o mundo a contemplá-lo e diz: vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Lemos em 1 João capítulo 3, versículo 1. Quão valioso isso é ao homem! Ao se revestir da natureza humana, Cristo eleva a humanidade. Ao vincular-se com Cristo, os homens caídos são colocados onde podem se tornar a ser dignos do título de filhos de Deus. Deus tem um plano maravilhoso para cada um dos seus filhos. Nos aprecia tanto que executou o plano de salvação para nos resgatar. Deixemos que o Senhor trabalhe em nossas vidas, que, como Davi, possamos ter um coração segundo o coração de Deus. Apesar de nossas falhas, roguemos ao Senhor mostrar sua vontade em nossas vidas, encontrando nossas verdadeiras identidades, que, como Paulo, reconhecendo nossa identidade, sejamos transformados, que, como Moisés, através da humildade e desprendimento, cheguemos a ser verdadeiros representantes de Deus na terra. Declaremos com o apóstolo Paulo: para mim, disse, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Lemos em Filipenses, no capítulo 1 e o versículo 21. Quero agradecer nessa oportunidade a irmã Elizabeth Cabreira por sua contribuição também em autoria intelectual dessa conferência. E como todas as conferências que temos feito, desejo fazer uma oração para que Deus nos ajude a compreender nossa verdadeira identidade e valorizar o grande exemplo que temos em nosso exemplo perfeito, que é Jesus. Inclinemos nossos rostos e oremos. Pai nosso que estás nos céus, viemos a Ti agradecidos pelo grande exemplo de Jesus. Veio a este mundo com uma missão clara, uma identidade clara de servir, de amar, de compartilhar, de inspirar-nos, de entregar sua vida até a morte para resgatar-nos. Ajuda que nós também possamos ter uma clara identidade da missão que temos a serviço da humanidade. Dá-nos humildade, dá-nos paciência, dá-nos clareza, dá-nos firmeza também nos valores eternos. Ajude-nos a conhecer cada dia mais da Sua Palavra e seguir a Sua vontade. Abençoe todas as famílias que escutam esse programa. Especialmente pedimos pelos homens, que Tu ajude sua missão como marido, as mulheres em sua missão como mães, aos filhos, Senhor, e que todos possamos aprender
de Ti como exemplo perfeito. Te louvamos e te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu grande desejo é que esta série tenha sido uma grande bênção para o desenvolvimento de sua identidade de acordo à vontade de Deus. E se você deseja saber mais dos valores espirituais, não duvide, inscreva-se no curso gratuito Aos Pés de Jesus, que você vai encontrar na página www.labibliateneração.org. Que Deus te abençoe ricamente e até a próxima oportunidade.